dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva. E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras. E esse é o Psiquiatria AD. O tema desse episódio é dúvidas sobre psiquiatria da infância e adolescência. Antes de começarmos o tema, vamos aos avisos gerais. Lembrando que Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. O podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria AD é um podcast independente, sem patrocínios ou conflito de interesse. Pedimos então para que nos ajude a divulgar os episódios, compartilhando nossos perfis no Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. Hoje, Dia das Crianças, falaremos sobre psiquiatria na infância e na adolescência. E responderemos perguntas recebidas pelas redes sociais do Psiquiatria AD. Então vamos começar. Rondinelli, o que é psiquiatria da infância e adolescência? Acho que essa pergunta que todo mundo faz. O que é psiquiatria da infância e da adolescência? Inclusive tem uma confusão que fazem também com o termo psiquiatria infantil. Você pode encontrar os dois termos, Yara, e os dois termos significam a mesma coisa. Psiquiatria da infância e adolescência é o ramo da psiquiatria, que é uma área da medicina, dedicado ao cuidado de crianças e adolescentes em sofrimento mental, particularmente com os quadros que a gente chama de transtornos mentais. É uma área um pouco mais recente da psiquiatria, então se a gente imaginar que a psiquiatria tem em torno de 200 anos, a psiquiatria da infância tem em torno de 100 anos de idade, e que é resultado da observação de que crianças e adolescentes, assim como adultos, também sofrem e apresentam formas de sofrimento psíquico muito característicos dessa fase de desenvolvimento. É uma área caracterizada por entender que, para além dos sintomas ou das causas que a gente imagina para os transtornos mentais, ela tem que lidar também com o momento decisivo do desenvolvimento humano. Afinal, crianças e adolescentes não são pequenos adultos, são humanos numa fase muito específica do desenvolvimento, que carregam consigo demandas, carregam consigo necessidades, mas também potências e possibilidades que os adultos e idosos já não carregam mais. Essa área, portanto, tem que levar em consideração o ambiente que a pessoa interage como sendo determinante para ela, a fase do desenvolvimento que essa criança se encontra. Afinal, é diferente falar de uma criança de 4 anos de idade para uma criança de 10 anos de idade, ou mesmo para adolescente lá pelos seus 16 anos de idade. São fases de desenvolvimento muito diferentes, tanto do ponto de vista biológico, ou seja, como é que seu corpo se apresenta, assim também como uma fase de socialização e da maneira como essa criança ou adolescente interpreta o mundo dentro da sua singularidade psíquica. A gente deve levar em consideração também que o ambiente de crianças e adolescentes são ambientes muito particulares. No caso, alguns determinantes importantes e frequentes são, por exemplo, a escola. Principalmente ambientes urbanos e principalmente nas grandes capitais, a escola tem um papel predominante na socialização de crianças e adolescentes. Assim também como o papel que a influência familiar desempenha, diferentemente dos adultos, no qual, via de regra, tem autonomia para tomar suas decisões. Crianças e adolescentes, você precisa sempre fazer algum tipo de pactuação que envolva também família, pais, mães, avós, família estendida e por aí vai. Para além disso, a gente precisa levar em consideração também que nessa fase de desenvolvimento, no qual a criança se encontra, existem necessidades específicas como o brincar, o fazer amigos, e que geram também a particularidade de demandas em termos de sofrimento mental. Então, resumindo, Yara, psiquiatria da infância e da adolescência é uma área da psiquiatria que cuida particularmente de crianças e adolescentes. Vamos para a próxima pergunta aqui. Eu acho interessante porque mandaram um monte de pergunta para a gente vai ter que resumir algumas, senão não vai dar tempo de fazer tudo no episódio só. Aqui perguntam para a gente qual a diferença da psiquiatria da infância e da adolescência para a psiquiatria do adulto. Devemos começar falando que crianças e adultos têm suas peculiaridades. Alguns transtornos mentais têm início já na infância, e eles devem começar o tratamento nessa fase. Alguns transtornos que têm apresentação tanto na infância quanto na idade adulta podem ter apresentações com sintomas bem diferentes, em cada faixa etária, claro. Por exemplo, crianças que têm depressão têm uma dificuldade maior para falar dos seus sentimentos. Então não fica claro um sentimento de tristeza, um desânimo, isso não vai ser verbalizado. Mas isso vai se mostrar através do comportamento dessa criança. Então, as crianças que têm depressão, elas podem ficar mais irritadas, podem deixar de fazer as atividades que elas gostavam de fazer antes, que eram prazerosas para elas antes. E além das diferenças em relação aos sintomas, a gente pode falar das diferenças de medicações,
crianças podem tomar muito menos remédio que adultos e a gente vai ter que sempre levar em consideração os efeitos colaterais. Algumas medicações podem influenciar no desenvolvimento, no crescimento da criança e a gente vai ter que ficar muito atento a isso. Os adultos podem tomar uma gama muito maior de medicação, que podem ser um pouco mais tóxicos. E além disso, também em relação à medicação, a velocidade de metabolização pode ser maior na infância também. Então tem essa diferença em relação a dosagens, em relação à posologia, que o médico psiquiatra tem que ficar bem atento. E assim, além de levar em consideração sintomatologia, início do quadro, medicações de uso, como o Rondinelli já disse antes, a gente tem que levar muito em consideração o contexto familiar dessa criança, o contexto social, o contexto escolar. Tudo isso vai influenciar muito no nosso tratamento. Rondinelli, por que devemos procurar um psiquiatra da infância? Existem inúmeras razões pela qual procurar um psiquiatra da infância e adolescência podem ser de grande valia no cuidado de uma criança ou adolescente em situação de sofrimento mental. Mas deve levar em consideração que o objetivo fundamental do psiquiatra não é normatizar uma criança, formatá-la, colocar dentro de um molde ou dizer como é que essa criança deve se comportar, mas é ajudar essa criança que está com dificuldade no processo de ser criança ou de ser adolescente a conseguir passar por essa fase da melhor forma possível. Se a gente parar para pensar sobre isso, então uma das primeiras questões que surgem é dúvidas. Existem dúvidas características do desenvolvimento infantil, principalmente do ponto de vista emocional, na qual o psiquiatra da infância e da adolescência pode ser muito útil. É frequente que os pais procurem, por exemplo, apoio ou para tirar dúvida em situação de crianças que têm dificuldade na escola, crianças que têm dificuldades emocionais, que são irritadiças, que têm dificuldades de comportamento, para entender se isso é uma fase que a gente pode dizer característica da infância ou se é algo de diferente que está acontecendo aí. O mesmo acontece também com professores. A escola é uma grande encaminhadora, principalmente quando percebe dificuldades desse estudante em conseguir se adequar ali à maneira como a escola funciona e aí buscam apoio ou buscam tirar suas dúvidas quanto ao desempenho dessa criança. Ou seja, se esse desempenho, dificuldade de desempenho envolve demanda por mais suporte ou se ela de fato tem alguma outra base, alguma outra demanda aí de natureza psíquica. É importante lembrar também que existem crianças que sofrem de transtornos mentais, alguns deles bastante característicos e que têm apresentações muito características também. A gente pode citar aqui alguns, dentre vários, mas crianças que sofrem de autismo, que sofrem de transtornos de ansiedade, que sofrem de TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, crianças que sofrem inclusive de transtornos como transtornos psicóticos, transtornos afetivos bipolares, crianças e adolescentes, digo eu aqui, e que o suporte do psiquiatra é fundamental numa situação como essa. Existem outras razões também que são importantes para a gente entender, que são crianças que passaram por situações diversas, crianças e adolescentes que passaram por situações diversas, que tiveram um impacto imenso nas suas vidas e também querem ali um suporte e trabalho de equipe multiprofissional. Às vezes por entender que, por exemplo, que o processo terapêutico ele é bom, mas não é o suficiente, por entender que o trabalho do terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo, ele é bom, bacana, mas não é suficiente também. Então existem diversas razões aqui. Existem razões que a gente trata muito pouco, no geral, mas que podem ser interessantes também. Então, crianças em situação de sofrimento mental, por exemplo, em sistemas de internação, podem se beneficiar do suporte de um psiquiatra da infância e da adolescência, assim também como crianças em ambientes de reabilitação, pós-acidentes, pós-traumas, pós-situações que tenham rompido aí com um certo ciclo de vivência delas. Mas eu gostaria de reforçar aqui que, independentemente disso, a gente tem visto hoje um crescimento cada vez maior de formas de fazer diagnóstico via Dr. Google, uma forma perigosa de fazê-lo, e que levam pais, professores, familiares, pessoas diversas, ali no ciclo de convívio dessa criança ou desse adolescente, já pressupor um certo diagnóstico e já começar a tratar a criança dessa forma também. Fazer isso não é bom. Fazer diagnóstico médico psiquiátrico demanda de um psiquiatra da infância e da adolescência para fazer esse processo todo. Portanto, é mais uma razão também para procurar o psiquiatra da infância e da adolescência, Yara. Agora eu queria partir para a próxima pergunta, que é o seguinte. Meu pequeno foi encaminhado para o psiquiatra. Psiquiatra, no caso, da infância e da adolescência. O que deve esperar? Ele terá que tomar alguma medicação? Caso seu filho seja encaminhado ao psiquiatra, ele passará por uma avaliação. O psiquiatra, com a ajuda dos responsáveis, irá entender qual o contexto familiar, o contexto social, o contexto escolar da criança e irá avaliar se a criança tem ou não tem um transtorno mental. Caso tenha,
fará orientações para o dia a dia da família, da criança e somente, se necessário, prescreverá alguma medicação. Então, a próxima pergunta, Rondinelli. Quanto tempo dura o tratamento? Nessa pergunta tem uma resposta que varia bastante dependendo de qual a demanda que a criança ou adolescente tem. Por que eu digo que varia bastante? Porque a gente não tem um número pré-fixado para um tratamento psiquiátrico de forma geral. Depende do diagnóstico, depende das condições ambientais, depende da resposta ao tratamento também. Agora, o que a gente pode dizer é que, de forma geral, a gente vai ter desde entrevistas ou consultas médicas, que podem ser apenas uma, ou seja, a pessoa se consulta e ali nessa consulta se resolvem todas as dúvidas, as demandas também se resolvem ali. A gente pode ter, por exemplo, familiares que vêm tirar uma dúvida com relação a algo que se passou, ou também crianças que vão ter diagnósticos, mas cujo principal suporte não vai ser feito a partir do médico psiquiatra, enfim, e que se resolvem nessa primeira e única consulta. Existem períodos mais breves de intervenção que podem levar de semanas a meses. E aí o que vai dizer isso pra gente de novo são as características de adaptação e das demandas das crianças também. Então tem crianças cuja principal questão é a questão adaptativa, e daí acompanhar para ter certeza do que está se passando é uma boa ideia. Ou ainda adolescentes em períodos de transição também e que demandam ali uma observação com um pouco mais de paciência, sem que de fato seja feito um pouco mais que isso. Assim também como crianças que vão ter diagnósticos mais longos. Pensar aqui, por exemplo, no transtorno de ansiedade, pensar em um tratamento que pode levar de 6 meses a 1 ano. Agora, o que a gente tem que levar em consideração aqui é que essas características ambientais, elas não eliminam alguns quadros no qual o acompanhamento por vezes é pela vida inteira. E aí o que vai dizer isso, na verdade, é a demanda objetiva da criança. Então a gente tem quadros, por exemplo, de crianças autistas, cujo acompanhamento vai se dar ao longo de toda a vida. Assim como a gente tem também crianças psicóticas, que vão iniciar psicose na infância ou na adolescência, que vão demandar acompanhamento ao longo da vida inteira. Como exemplo aqui, eu posso dizer o exemplo de crianças e adolescentes que têm um diagnóstico de esquizofrenia e o acompanhamento é feito pela vida toda também. Então, tentando resumir aqui, o que vai dizer, portanto, o que vai dizer pra gente quanto tempo vai durar esse tratamento e até que tipo de intervenção que vai ser feita, vão ser condições muito singulares, que vão corresponder de um lado da tecnologia médica que você está utilizando ali e do outro lado da demanda da criança junto com as características ambientais onde ela também está inserida. Bom, vamos aqui para a próxima então. Yara, tem diferença entre a infância e a adolescência em termos de tratamento da psiquiatria da infância e adolescência? Rondinelli, tem diferença sim. Alguns transtornos são observados ainda no comecinho da vida, logo na primeira infância, como por exemplo os transtornos do neurodesenvolvimento. Já outros transtornos têm início tanto na infância quanto na adolescência, mas uma prevalência maior do início na adolescência. E aí a gente pode pensar em um transtorno que é comum às duas faixas etárias, por exemplo, transtorno afetivo bipolar. E aí nessas duas faixas etárias, esse transtorno tem uma sintomatologia diferente. Nas crianças, esse transtorno pode se apresentar, por exemplo, como uma irritabilidade, uma inquietação, um aumento de energia dessas crianças. E aí você pensa assim, toda criança é inquieta, é irritada, né? Então talvez seja necessário um olhar de uma pessoa um pouco mais especializada para fazer a diferença quando esses sintomas começam a ficar muito acentuados no seu filho. E já na adolescência, esses sintomas podem ser, além da irritabilidade, ela pode ter acompanhado outros sintomas, como por exemplo, a impulsividade, um uso um pouco mais impulsivo de substâncias psicoativas, então álcool e outras drogas, e também uma hipersexualidade. Rondinelli, agora uma pergunta para você. O tratamento é só com um psiquiatra? Essa pergunta também é frequente e ela é feita pensando em algumas questões. Primeiro porque tem gente que se assusta com o fato de se encaminhar com um psiquiatra até hoje, por ter receio de como é que vai ser a relação com esse médico, como é que vai ser a relação caso tenha que fazer uso de medicação. Assim como também tem gente que fica preocupada, por um outro lado, pensando nos custos também envolvidos ali. Principalmente quem não tem plano de saúde, ou quem tem dificuldade diversas financeiras, inclusive fazendo uso do SUS. Mas é importante lembrar que isso varia dependendo do quadro da pessoa, mas que de forma geral o tratamento em saúde mental nos dias de hoje é feito de forma multiprofissional. Existem, claro, condições e situações específicas no qual um profissional pode atuar ali na linha de frente, no cuidado da criança ou adolescente que demandam dela esse tipo de ação.
Então a gente pode pensar no exemplo disso, num psicólogo que se dedica a fazer um processo terapêutico com um adolescente, sendo ele o único profissional e profissional de referência exclusivamente. Mas pode ser que seja necessário o acompanhamento com a equipe multiprofissional também. Portanto, a resposta para essa pergunta é depende. Existem quadros, por exemplo, posso nomear aqui, quadros de transtornos ansiosos que se manifestam na infância e adolescência, no qual o psiquiatra pode ser o profissional de referência e pode ser suficiente para isso. Assim também como quadros depressivos. Mas se a gente pensar, por exemplo, na característica de crianças que sofrem de um transtorno autístico ou um transtorno de espectro autista grave, de variável grave, é frequente que você encontre acompanhamento em equipe multiprofissional ou pelo menos a recomendação para que se o faça. Portanto, o que vai determinar isso são as características, reforço eu aqui, do tipo de sofrimento que a criança ou adolescente tem, assim também como as características, né, ambientais e de recursos que a família tem também, para que você possa fazer aí a melhor equalização de qual seria o número de profissionais envolvidos no cuidado, se de um ou mais profissionais. Para a próxima, então, tem uma pergunta que é muito comum no consultório, essa aparece com grande frequência, a gente vê que não muda isso do adulto para a criança também, que é, Yara, medicação não faz mal? Será que ela vicia? Rondinelli, as medicações devem ter o uso prescrito por um médico e acompanhada pelo médico também. Algumas delas, quando usadas erradamente, em caso de uma automedicação pelos pais, ou quando os pais ofertam em doses erradas, algumas dessas medicações elas podem sim causar dependência, mas no geral são remédios bem seguros e adequados para o tratamento com a indicação correta. Rondinelli, aqui vai uma pergunta muito boa. Qual é a relação dos transtornos mentais com a vulnerabilidade social? Pois é, eu acho que a gente pode até inverter a pergunta, né? Qual é a relação da vulnerabilidade social com os transtornos mentais? Entendendo aí que a vulnerabilidade social seria um gatilho ou seria um dos fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais. E por que eu falo isso? Porque é claro que existem situações no qual a pessoa sofre de um transtorno mental. E esse transtorno mental, ele é um elemento que na nossa forma de organização da sociedade pode estar associado com alguma vulnerabilidade social. Explico. Uma pessoa que sofre, por exemplo, de um transtorno de dependência química e não tem suporte adequado, ela pode ter uma manifestação grave desse transtorno por dependência química e ser colocada em uma posição de vulnerabilidade ou se ver numa situação de vulnerabilidade decorrente do seu transtorno mental. Mas eu entendo que a pergunta aqui ela fala de uma outra coisa, que é da correlação que a vulnerabilidade social implica sobre os quadros de transtorno mental na infância e na adolescência particularmente. E é nisso que eu queria me focar aqui, nesse momento. Mas se não for isso, a gente vê aqui quem fez a pergunta, a gente pede para que faça novamente ou diga se é isso mesmo para que a gente possa responder aí no próximo episódio, ok? Olha só, a gente tem inferências, pelo menos desde o século XVIII, de pensadores contemporâneos falando sobre a relação entre as condições materiais no qual uma pessoa se desenvolve, nasce e se desenvolve, e a maneira como essa pessoa adoece. Essa forma de entender a saúde ela toma muita força, principalmente na América Latina nos anos 70, onde começam a surgir os primeiros trabalhos correlacionando as condições materiais objetivas de vida com as condições de adoecimento. E aí surge uma forma de pensar isso chamada de determinação social do processo saúde-doença, no qual a gente entende que a posição que a pessoa ocupa dentro desse jogo complexo da sociedade, posição no qual ela ocupa em termos de dinheiro, de habitação, de alimentação, de segurança, a relação que estabelece entre os seus pares, as condições de trabalho no qual ela está inserida, a possibilidade de ter acesso a uma família que oferte segurança, que oferte um ambiente saudável também, que elas são determinantes para a forma como essa pessoa se desenvolve. Quando eu falo de determinante aqui, não estou falando de determinismo, não estou dizendo que uma criança que tenha necessariamente uma boa condição de vida não vai adoecer, ou ainda que crianças que tenham más condições de vida vão necessariamente adoecer. Não é isso, mas a gente está pensando numa média. Então, na média, pelas condições de vida implicam em certas condições de saúde que também tendem a carregar consigo um maior número de morbidades, ou seja, certas formas de adoecimento muito características. E exposto a gente pensar de forma geral, então, que vulnerabilidade social, que eu estou entendendo aqui como vulnerabilidade do ponto de vista material, mas também da falta de recursos que deem conta, né, dessa falta de recurso material, que ela vai se manifestar também de formas características em termos de saúde mental e vão se manifestar desde a infância e da adolescência.
Então a gente pode dar um exemplo aqui, que é bastante frequente, e a Yara acabou de nos dizer também, que é no uso de substância química. Então veja, crianças que são vulneradas, ou seja, que não têm recurso suficiente para os seus cuidados e que ainda estão em situações de vulnerabilidade, no qual a rede social de proteção não funciona, por falta aqui eu vou reforçar de um lado de recurso público, do outro lado de uma forma de rede social que não está sendo adequada para ela, são expostas com maior frequência ao uso de substância química, de forma precoce inclusive. A gente tem exemplos diversos aí de centros de tratamento que falam aí de médias de 15, 14, 13, 12, 9 anos de idade, ou situações até mais dramáticas que essa de crianças em uso de substância química. E a condição especial aqui é a vulnerabilidade social. Assim como isso surge também para outras exposições de risco, também usa para a substância química. E veja, a exposição à substância química ela é o principal determinante para o aumento de risco de alguém desenvolver um transtorno por dependência química. Agora, vamos pensar também em outras características que não envolvam tanto a sociabilidade, que envolvam as características físicas mesmo. Então a gente sabe que a falta de nutrientes adequados na infância ela está associada, por exemplo, à dificuldade de desenvolvimento e maturação do sistema nervoso central, por exemplo, do nosso cérebro, e que pode se associar a uma deficiência intelectual. Assim também como a gente sabe que certas dificuldades de alimentação, ou mais particularmente a privação de diversas formas de sociabilidade na infância e na adolescência, também podem estar associadas às psicoses na adolescência particularmente. Então a gente vê que, para além disso, a gente tem outras formas também de sofrimento que podem aparecer ali. Então podemos tentar resumir aqui sofrimento daquilo que a gente chama de transtornos do humor, então os transtornos depressivos maiores, os transtornos afetivos bipolares também, tem maior associação com privação na infância, tanto com privação afetiva quanto com privação material também. A gente não quer dizer aqui, portanto, que é simplesmente a pobreza que é um determinante para isso, mas quando eu penso em vulnerabilidade social, eu entendo que a pobreza também compõe os elementos de vulnerabilidade social. Posso incluir nisso o machismo também, então a gente vê formas de sofrimento particulares das meninas, caracterizadas por medo, por receio, por uma forma de ser no mundo. A gente vê características associadas com o racismo, como a gente já falou também, por exemplo, no episódio 2 aqui, psiquiatria e racismo, que aparecem com frequência. A gente pode pensar isso também com relação à homofobia desde a infância, como é que se manifesta em transtornos mentais e por aí vai. Então, assim, existe uma forte associação entre a maneira como essa criança nasce, cresce, se desenvolve e o tipo de perfil de adoecimento psíquico que essa criança pode ter. Queria encerrar aqui usando um termo que é um termo sofisticado que a gente chama de epigenética. O que é epigenética? Epigenética é parte do princípio que tem certas características que quando a gente nasce são características genéticas, mas que só se manifestam se o ambiente é adequado para isso ou não. Então, um ambiente pobre em possibilidades e que tenham demandas excessivas para uma criança vai levar a uma certa manifestação de certos genes. Assim como um ambiente rico de possibilidades, no qual a criança não esteja associada com privações, vai levar também a manifestação de outros genes durante a sua existência, que também aumenta o risco de certos transtornos psiquiátricos. Então, a relação que a gente tem é gigantesca, ela é desdobrável em inúmeros elementos e, olha só, daria inclusive um episódio inteiro para a gente pensar sobre isso. Mas vamos seguir, Yara? Vamos falar agora sobre quais são os gatilhos para a psicose e a relação com a violência? Podemos pensar aqui, Rondinelli, que os surtos psicóticos e os quadros psicóticos, por assim dizer, têm uma origem multifatorial. Ou seja, para que um quadro psicótico se desenvolva, precisamos de muitos fatores para que isso aconteça. Dentre esses fatores, temos fatores genéticos, fatores biológicos e também fatores estressores. Como você disse antes, sobre as relações de vulnerabilidade e os transtornos mentais, a gente pode considerar a violência como um fator estressor também determinante, que tem uma ligação muito próxima com o desencadeamento dos transtornos psicóticos. Rondinelli, temos aqui uma pergunta que eu acho que vai dar pano para manga. Qual que é a relação entre o capacitismo e os transtornos mentais? Yara, acho que você vai concordar comigo que essa pergunta é tão boa que, assim como a que eu acabei de responder sobre transtornos mentais e vulnerabilidade social, merece um outro episódio. Então acho que a gente vai deixar para outro episódio, senão isso vai ficar muito longo. Tô de acordo com você, esse merece um episódio só para ele. Para você que chegou até aqui, esse é o 19º episódio do Psiquiatria D, dúvidas sobre a psiquiatria da infância e adolescência. E agora chegamos no nosso resumo. Hoje falamos que psiquiatria da infância é a área da psiquiatria que cuida apenas de crianças e adolescentes.
O psiquiatra da infância e adolescência deve ser acionado para cuidar do transtorno mental na infância devido às particularidades entre crianças e adultos. E essas particularidades devem ser levadas em consideração. Nem sempre será necessário fazer uso de medicações. Para isso, é necessário que um psiquiatra avalie os casos, e muitos tratamentos podem ser feitos através da psicoeducação, orientação aos familiares e à escola. Em alguns casos, precisamos do apoio de uma equipe multiprofissional, como, por exemplo, a ajuda de psicólogos, de terapeuta ocupacional e psicopedagogos. Existem diferenças importantes entre os quadros na infância, na adolescência e na fase adulta da vida. Medicações devem ser sempre prescritas pelo psiquiatra e acompanhadas por ele, como forma de reduzir efeitos negativos do seu uso erradamente. Os pais devem ficar atentos para não medicar por conta suas crianças e nem aumentar ou reduzir doses sem um acompanhamento adequado. Falamos também sobre a vulnerabilidade social e a forte associação com a forma da criança de se desenvolver e desenvolver possíveis transtornos mentais. Podemos colocar como um fator de vulnerabilidade social, aumento da exposição à violência, e lembrar também de que é necessário que muitos fatores se associem para o desencadeamento de um surto psicótico. Então, pessoal, a gente vai chegando aqui ao final desse episódio, trazendo os últimos informes, lembrando de fazer o convite para as nossas páginas. Para você que ouviu até aqui, curta o podcast Psiquiatria D e nos siga nas redes sociais, Facebook e Instagram. Você pode ouvir o Psiquiatria D nos principais agregadores de podcast, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, entre outros. Compartilhe esse conteúdo com amigos, familiares, pessoas conhecidas. Ele pode ajudá-las a entender melhor a psiquiatria no cotidiano. Hoje, Dia das Crianças, como uma sugestão de filme, nós vamos indicar o filme Meu Primeiro Amor, de 1991. Nesse filme, a menina Vada, ela é obcecada com a morte. Sua mãe morreu e seu pai tem uma funerária. Ela só tem 11 anos, mas está sempre indo ao médico, pensando que está doente. Tem câncer ou que vai morrer. A Vada é uma criança hipocondríaca, ou seja, tem uma preocupação excessiva com a saúde e o medo de desenvolver uma doença grave. Como uma outra opção de filme, vamos indicar mais uma vez aqui, né, Rondinelli, o Divertidamente, que é um filme de 2015. O filme fala sobre a mudança de uma menina, Riley, que tem apenas 11 anos, e ela se muda para uma nova cidade e suas emoções ficam extremamente agitadas. Bom, então é isso, gente. Até a próxima. Até mais!